Deus. Bom dia. Graças a Deus. Olá, você de casa. Nós estamos com grande prazer no coração hoje, iniciando mais uma reunião importante aqui na Igreja Evangélica com o pastor aqui em Barra do Guaratiba. E hoje é Santa Ceia do Amor. Uma ocasião especial, apesar de aqui no Rio de Janeiro estar com muita chuva hoje, o tempo está horrível. Mas nós estamos aqui para buscar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que busca ao Senhor Deus de todo o coração, essa pessoa encontra a Deus. Amém, pessoal? Então nós temos essa certeza hoje conosco. Então hoje, pessoal, você de casa também, nós vamos ter uma reunião um pouco diferente. Hoje nós vamos estar começando aqui a primeira etapa, a primeira parte de uma palestra sobre o dízimo. O nome dessa palestra, dessa mensagem vai se chamar A Verdade sobre o Dízimo. Vai ser dividida na parte 1 e parte 2. Provavelmente aí mais para frente nós vamos ter os dois aí também no canal da igreja, para todo mundo poder aprender com Jesus. E aqui na igreja, quem veio aprender com Jesus? Você veio? Amém, então. Então, você aqui na igreja e você de casa também, abra a sua Bíblia para a gente começar esse estudo de hoje no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Enquanto o pessoal procura, vou falar agora com você que está me assistindo aí em casa. Nós vamos fazer essa palestra com essa apostila aqui, essa pequena apostila, tá? Então você de casa, depois você pode, eu creio que para a semana que vem agora, nós já vou ter essa apostila no site da igreja. O site da igreja é www.igrejadobompastor.com. Está aqui na tela, você pode anotar aí, aí você acessa lá e você faz a copia lá, imprime direitinho em nome de Jesus, tá bom? Malaquias capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga graças a Deus. Todo mundo achou? Então vamos começar esse estudo sobre o dízimo, a verdade sobre o dízimo, parte 1, naquilo que a palavra de Deus diz aqui, o próprio Deus falando. Deus, ele se comunicando com o homem. Deus, no versículo 8, ele declara assim: roubará o homem a Deus? Aí Deus responde: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas aos santos. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Versículo 10 é mandamento de Deus. Diga, é mandamento. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, é mandamento. Versículo 10. O próprio Deus vira para o seu povo e diz: trazei alguns dízimos. Não. O que é? Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Basta para a gente aqui, irmãos. Então olha para cá agora e presta atenção. Então esse estudo que fizemos foi baseado principalmente aqui. Não vamos tratar desse capítulo em si, eu só voltei com base. Mas por quê? Muitas pessoas, pessoal, correntes teológicas, eles combatem o dízimo, eles pregam contra o dízimo, baseando-se nisso aqui. Porque aqui em Malaquias é Antigo Testamento, era lei, e hoje nós vivemos na graça. Então dizem alguns teólogos, algumas frentes evangélicas, que hoje não se deve mais devolver ou pagar o dízimo, porque isto fazia parte da lei, e hoje nós estamos na graça. Na graça não precisa mais cumprir a lei. Será que isso é verdade, irmão? Nós vamos hoje ter esse estudo que vai nos orientar, que vai verdadeiramente abrir o nosso entendimento para que possamos aprender
e também ensinar aquelas pessoas que têm dúvidas. Amém, pessoal? Então esse estudo ele vai ser bênção na nossa vida. Pega a sua apostila. Vamos agora à leitura da apostila em nome de Jesus. Dízimo, como você sabe, a tradução do dicionário para a palavra dízimo quer dizer 10ª parte. Então o dízimo não é 20%, não é 30%, não é 5%, não é 3%. O dízimo é quanto, pessoal? 10%. Então, vamos lá, começando. A doutrina do dízimo é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Isto porque não foram ainda marcados pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do seu reino. No Novo Testamento, a palavra dízimo aparece quantas vezes? 9 vezes, e ligadas a 2 situações. Primeira situação, Mateus 23, partindo dos lábios de Jesus em relação aos fariseus. Jesus aqui reafirma a necessidade do dízimo, mas nunca para uma exibição exterior de espiritualidade, como diz em Lucas 18:12. Aí a palavra diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus repreendeu essa atitude desse homem. Aí diz aqui: também Jesus ensina que o dízimo precisa vir acompanhado dos valores do reino, tais quais justiça, misericórdia e fé. Amém? Então vamos aqui por parte, pessoal. Então Jesus aqui primeiramente ensina, tá? E aqui já começa a jogar esse negócio da lei por terra, porque se Jesus ensinou, Jesus veio ensinar a graça. E se ele reafirmou, ele enfatizou a questão do dízimo, é porque hoje nós temos sim que devolver dízimo à obra de Deus. Amém, pessoal? Então, primeira coisa que ele mostrou aqui: o dízimo a gente não pode fazer uma questão de se amostrar. Esse religioso, quando foi indagado pelo Senhor, ele virou e falou assim: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Querendo o que, pessoal? Aparecer. E a gente não pode fazer isso. Primeiro, que aquele que jejua, a Bíblia orienta que ninguém pode perceber que ele está o quê? Jejuando. Porque senão não vai ter recompensa de quem? De Deus. Então a pessoa precisa chegar e falar, anunciar para o trombeiro, né? Eu estou jejuando. É que nem o caso também da esmola, né? Da ajuda que a gente dá para qualquer pessoa. A Bíblia diz que a mão esquerda não pode saber o que está dando à direita. E hoje você vê gente que tem até a vontade de ajudar as pessoas, mas para querer o quê? Aparecer, autopromover. Ontem mesmo, vai entrar a época de eleição, né? Aí recebi um telefonema, não tem esse telefone doido, pessoal. 223. Falei assim: que telefone é esse? Aí era o Eduardo Paes falando, não sei o que lá, gravação, né? Aí então, quando chega essa época aí, é um bando de promessa, né? Aí começa a fazer opção de coisa, mas pensando em receber algo em troca. Então, com Deus, irmão, a gente não pode ser assim. Tudo aquilo que a gente faz para Deus tem que ficar em oculto entre nós e quem? Deus. É como tem gente que às vezes, vou te dar alguns exemplos aqui. Eu já peguei casos nas igrejas de pessoas, até mesmo em outro ministério, tínhamos por hábito de botar nome no envelope do dízimo. Então tinha pessoas, irmãos, que não faziam nem questão de colocar o nome. Mas quando a pessoa, um exemplo, ganhou uma causa na justiça, que aquele dízimo foi maior, a pessoa fez questão de botar o nome, e fez questão, que geralmente a gente coloca o envelope do dízimo, a nossa oferta, na hora que
os diáconos passam, os obreiros passam recolhendo, né? A pessoa fez questão de colocar o nome e entregar na mão de quem? Do pastor. Para quê, irmão? O pastor vê e, o dízimo, tudo que eu estou falando. Irmão, a recompensa de quem? Não importa se você bota o nome ou não bota, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que vê todas as coisas, Ele está vendo aquilo que você está fazendo. Amém? Ele está vendo se você está sendo fiel no pouco, se você está sendo fiel no muito. Amém, pessoal? Então a gente tem que parar com isso. Então a primeira coisa que ele ensinou aqui, que não pode ser por uma exibição. E outra coisa que ele ensinou, tá? Ele disse que o dízimo tem que ser acompanhado de justiça, misericórdia e fé. Por que ele falou isso, pastor? Porque naquela época, se você depois ler em casa Mateus 23, 23 ou Lucas 11, 42, que fala sobre a mesma coisa, Jesus chega para os fariseus e fala assim: olha, vocês devem, tá, fazer o dízimo, mas não devem deixar a misericórdia, a justiça e, só as três coisas aqui: justiça, misericórdia e a fé de lado. Vocês devem fazer isso e não omitir as outras. Por quê? Eles se preocupavam em devolver o dízimo, nessa época aqui, mas quando diz respeito às coisas de Deus, a justiça, misericórdia e a fé, eles não estavam se importando. Então uma coisa tem que ser acompanhada de quê? Da outra. É como muita gente, eu já atendi pessoas assim, irmãos. Tem isso na igreja de Maíba. Às vezes a gente estava lá na igreja, aí daqui a pouco chegava lá alguém de carro, a gente viu o carro parar, a gente ia ver quem era. Aí a pessoa, pastor, vim aqui devolver meu dízimo. E a pessoa nem evangélica era. Certa vez, provavelmente, ouvi alguém falar que quando se devolve o dízimo, não há brecha para devorador, a pessoa prospera, e a pessoa quis devolver o dízimo com olho grande, né? Devolver o dízimo. E como há a promessa de Deus, Deus até abençoava. Só que adianta a pessoa, no caso desse irmão que ia lá na igreja, ele ser eximista e não ser de Jesus? O que adianta, irmão? Como da mesma forma, o que adianta ser de Jesus, cumprir a justiça, a misericórdia, a fé e não ser eximista? Adianta de quê? Pastor, mas o dízimo é só questão financeira. Não é, irmãos. A Bíblia diz em Coríntios, lá tem uma relação de pessoas que vão ficar fora do reino de Deus. Aí lá, entre várias categorias de pessoas que vão ficar fora do reino de Deus, está lá uma categoria, que são os roubadores. Não, pastor, mas roubadores são os ladrões. Não. Se você for ver o texto lá de Coríntios, lá diz que nem os ladrões e nem os roubadores. O Senhor Deus separa um do outro. O ladrão é quem, irmão? O ladrão é esse que você vê aí assaltando os outros, né? De repente com uma arma em punho, ou assaltando de outra forma, né? Como os políticos fazem. E quem é o roubador? Nós lemos aí no Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? O que Deus respondeu? Todavia vocês me roubam, porque não estão devolvendo, diz. Aí ele complementa no versículo 10: trazer todos os dízimos à casa do tesouro. É mandamento de Deus. Então não pode fazer uma coisa e deixar a outra de lado. Vamos lá, seguindo. Número 2, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Nós não vamos ler, tá? Eu vou aqui comentar um pouquinho o que fala cada versículo. Eis as lições desse texto. O pai da fé, Abraão, deu dízimo de quê, pessoal? Está lá no versículo 2 de Hebreus 7, tá? O pai da fé, Abraão, deu dízimo de quê? Do pior? Do melhor. Está lá no versículo 4.
C. A entrega dos dízimos se deu não por pressão de quê? Da lei, uma vez que o povo israelita ainda não existia e, portanto, muito menos a lei judaica. Olha para cá, agora presta atenção. Esse versículo aqui, ele desbanca essa teologia barata que está aí fora, esse movimento evangélico que está aí fora, que prega contra o dízimo. Irmãos, se a pessoa hoje ela fala assim: ah, não, eu não tenho que devolver dízimo porque dízimo era da lei e Jesus cumpriu a lei. Jesus falou o seguinte, que ele não veio para destruir a lei, para derrogar, ele veio para cumpri-la. Amém, pessoal? E se o dízimo realmente só fazia parte da lei, por que Abraão ele devolveu o dízimo? Abraão viveu na época da lei, pessoal? Não tinha povo de Israel ainda. A descendência ia ser gerada ainda. Moisés não tinha vindo ainda esse mundo. A lei não havia sido dada ao homem. Então eu pergunto para você, por que Abraão devolveu o dízimo? Por quê, irmão? Por amor. Diga amor. Amém? Porque ele amava a Deus. Não tinha lei, mas ele devolveu. Olha só aqui comigo, Hebreus capítulo 7, versículo 6. Acompanha comigo. Diz assim: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de quem? De Abraão. Presta atenção agora. E abençoou o que tinha as promessas. Olha para cá, irmãos, presta atenção. Aqui está falando de Melquisedeque, que era uma linhagem, ele espiritualmente ele representava, ele era uma figura do próprio Jesus. Então esse Melquisedeque, ele tomou dízimos de quem? Ele recebeu os dízimos que Abraão dava. E qual foi a consequência disso? Melquisedeque, direcionado por Deus, abençoava aquele que tinha as promessas. Ele abençoava quem? Abraão. O dízimo, ele não é preocupação para a nossa cabeça em questão de maldição. O dízimo na nossa vida, que são os fiéis a Deus, ele é o que, pessoal? Ele é bênção, irmãos. Muita gente às vezes vai de mal a pior na vida financeira porque não é fiel a Deus nos dízimos. Aí o pastor, que na verdade é o sacerdote, né? Naquela época era o sacerdote, hoje é o pastor. O pastor, quando faz a oração, ele faz a oração para abençoar todo mundo. Amém? Só que, meu irmão, como é que a pessoa vai ser abençoada se a pessoa não está sendo fiel a quem? A Deus. Quem está entendendo, pastor? O Melquisedeque ele pôde abençoar Abraão, porque Abraão estava sendo fiel a quem? A Deus. E volta a repetir, não foi uma pressão de lei, não. Ah, porque você tem que devolver porque está na lei, não. Ele fez por amor. Amém, pessoal? Voltando para a apostila. Letra D. Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor do dízimo, que é dado a Cristo, né? Imortal, está entre parênteses, aí eu vou explicar já por que isso aqui. Em relação ao dado aos sacerdotes mortais, versículo 8. No versículo 8, você já está com a sua Bíblia aberta, né? Leia aí comigo, Hebreus 7, 8, na Bíblia. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Os sacerdotes na época, os pastores hoje, todos os pastores morrem, irmão? São mortais, né? Aí ele diz aqui, ó, ali porém aquele de quem
vivifica e vive. Quem é? Jesus Cristo. Sabe o que esse versículo quer dizer para a gente? Irmãos, quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós pagamos o nosso dízimo, nós não temos que olhar para o homem, não temos que olhar para o pastor, quem quer que seja. Nós temos que entender que esse dízimo nós estamos entregando para quem? Para Jesus. Amém, pessoal? É isso que ele está dizendo aqui. Isso também joga por terra aquela besteira que algumas pessoas têm, né? Isso vai ser até matéria de semana que vem, da outra parte do estudo. Tem gente que pega e fala assim: eu vou dar meu dízimo nada, eu não sei como está sendo administrado, eu não sei o que o pastor está fazendo. Não, o pastor tem incumbência de administrar. Só que aquele que administra, ele vai prestar conta a quem? Não é você. Se o teu dízimo for mal administrado pelo anjo da igreja, pelo pastor da igreja, você não vai prestar conta com Deus. Amém, pessoal? Porque você está fazendo a sua parte. Quem vai prestar conta com Deus é aquele que está administrando. Então vamos seguir aqui. Letra E. O autor destaca que os que administram os dízimos também devem ser o que, pessoal? Versículo 9. Vamos na Bíblia. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, o sacerdote, né, que recebe dízimos, pagou. Então o pastor tem que ser dizimista? Tem. Aquilo. Amém? Como é que eu vou pregar para você, meu irmão, se eu não for dizimista? O exemplo tem que começar de quem? De quem, pessoal? Tem que começar de mim. Tá certo? Então vamos lá, voltando para a apostila. Versículo 9, né? Deve ser dizimista. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos. Hoje, muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos. Para justificar esta atitude, criam várias justificativas e desculpas. Se dependesse deles, dessas pessoas que são infiéis, né, a igreja fecharia o que, pessoal? Não existiriam templos, nem pastores, nem missionários, nem bíblias distribuídas, nem assistência. E é verdade, né? Você já parou a pensar nisso? Você já parou a pensar o que seria da obra de Deus se a obra de Deus dependesse dos infiéis, irmãos? Daquele que não é fiel a Deus? As igrejas tudo ia fechar a porta. E eu nem. Os missionários não poderiam ser patrocinados, porque muita gente não sabe, mas a igreja, quando trabalha com missionário, quando o missionário vai para outro país pregar o evangelho, quem banca passagem, hotel, comida, tudo do missionário é quem, pessoal? A igreja. Aí a pessoa pega, não tem a visão que Deus quer que ela tenha. Irmãos, quantos empresários aí bem-sucedidos que Deus tem abençoado e abençoou essa pessoa. Se hoje a pessoa tem o salário que ela tem, é porque Deus abençoou ela dessa maneira. E abençoou para quê? Para ela comer tudo? Ou para ela abençoar a obra dele? E a pessoa está sendo egoísta. Vamos lá então, vamos ver as justificativas. Eis as justificativas clássicas dos não dizimistas, ou seja, que as pessoas falam, né, como justificativa para não devolver o dízimo. Primeira justificativa é a justificativa teológica. Eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça, aquilo que eu falei com você. Resposta:
Sim, o dízimo é de quê? É da lei. E também é o que, pessoal? Antes da lei. E também é o que? Depois da lei. Ele foi sancionado, ou seja, ele foi confirmado por quem, pessoal? Por Cristo. Se for a graça que domina a nossa vida, por que ficamos sempre aquém da lei? Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Olha para mim, olha meus olhos. Muita gente fala, né? Hoje tem gente que, meu irmão, usa até a palavra de Deus para viver em pecado, porque ele fala assim: ah, não, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então hoje eu posso fazer. Será? Será que nós não temos que observar a lei, irmãos? Porque se Jesus trouxe a graça e ele cumpriu a lei, e a Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus fez nós devemos fazer, será que a graça não vai além da lei? Aí tem alguns exemplos aqui no estudo para você entender melhor. Olha só, vamos lá. Veja o que a lei dizia. O que a lei dizia? Não matarás. A lei falava isso, pessoal? Falava ou não falava? Falava. A graça nos leva além. Jesus, isso tudo aqui está em Mateus 5, tá? Eu, porém, vos digo: aquele que odiar é réu de juízo. Aquele que odiar o seu irmão é réu de juízo. Olha para mim, presta atenção. Lá em 1, se você tiver a caneta para anotar, anota aí na apostila. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Para a gente entender isso aqui, irmãos. 1 de João, capítulo 3, versículo 15, diz lá o seguinte: diz lá que todo aquele que aborrecer ao seu irmão é homicida. Quem é homicida, irmãos? É aquele que comete o quê? Homicídio. O que é homicídio? É o ato de um ser humano tirar a vida de... Então, se na lei falava não matarás, Jesus foi além ou não foi? Na lei falava, irmãos, de matar fisicamente. Jesus, ele aumentou a coisa. Jesus falou: olha, na lei está dizendo não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se desentender, todo aquele que se aborrecer com um irmão, é homicida também. Quem entendeu? Então a lei, meu irmão, a graça, melhor dizendo, ela vai além. Mais um exemplo aqui. Vamos lá. A lei dizia: não adulterarás. A graça nos leva além. Jesus falou: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, né, ou para um homem, com intenção impura no seu coração, já o quê? Adulterou. A lei falava do ato em si. Jesus falou que se o camarada olhar para uma mulher que não seja a esposa dele, o cônjuge dele, com intenção impura, desejando, no coração, aquele homem já está o quê? Adulterado. Ou qualquer mulher. Então a graça, ela vai além. Mas o que? Olha que interessante, né, pessoal? A lei dizia: olho por olho e dente por dente. A graça nos leva além. Jesus falou: eu, porém, vos digo, se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também. Olha que coisa interessante, né? Na lei, era olho por olho. Ou seja, se alguém ferisse a face direita, eu tinha que ferir também alguém a face direita dele. Não é? Se alguém te desse uma pedrada, você tinha que devolver com a mesma pedrada. E a graça? Jesus ensinou ao contrário. Jesus falou: olha, se alguém te bater na face direita,
ofereça. Então, qual vai a lei? Qual que é maior? A graça ou a lei? Se você analisar a graça, ela exige mais ou menos, irmãos? Mais. Você está entendendo, irmão, o que Deus está querendo falar com a gente? Vamos lá. A graça vai além da lei, porque só nesta questão do dízimo ela ficaria aquém da lei. Esta, portanto, é uma justificativa que infundada. Mateus 23:23. É justiça, misericórdia e fé. Também são da lei. Se você está desobrigado em relação ao dízimo, por ser da lei, então você também está em relação às virtudes. Amém? Porque quando é virtude, a pessoa quer ficar, né? Ah, não, justiça, eu quero justiça na minha vida. Ah, mas era da lei também. Não, mas tem na graça também, eu quero. Olha só que coisa. Como tem gente que pensa, madeira é bom, né? Madeira é bom. Então, se uma coisa serve, a outra não serve. Se a justiça, né? A misericórdia. Se perguntar para as pessoas, quem quer ter misericórdia de Deus? Que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida. Todo mundo quer misericórdia, não quer? Todo mundo quer. Mas se eu posso usufruir da misericórdia, por que eu não tenho que continuar obedecendo o mandamento de devolver o dízimo? Que coisa séria. Continuando. Segunda justificativa. Justificativa sentimental. Muitos dizem, a Bíblia diz em 1 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então muita gente, olha que o pastor usa esse versículo para falar o seguinte: não, poxa, se eu não tenho prazer em dar o dízimo, em devolver o dízimo, em pagar o dízimo, então não devo fazer, eu tenho que fazer com amor. Isso é furado, tá, irmãos? Por quê? Olha o que o estudo ensina aqui para a gente. Espontâneo e com alegria. Resposta. Só que este texto não fala de dízimo, e sim de quê? De oferta. Dízimo é dívida. Não pagar dízimo é roubar a quem? A Deus. Perguntamos também, o que estará acontecendo em nosso coração que não permite que não tenhamos alegria em dizimar, em sustentar a causa que abraçamos e defendemos? É interessante isso aqui, né? Olha o que o estudo aqui faz a gente se perguntar. A pessoa que não é fiel a Deus, o que passa no coração dele? Como é que está o coração dele? Será que é um apego ao dinheiro? Porque você sabe que a Bíblia diz que, infelizmente, para muita gente, o dinheiro já se tornou o quê? O Deus dela. Se eu não tenho esta condição de ser fiel a Deus, de devolver a Deus o que é dele, irmãos, é porque o dinheiro é mais importante do que quem? E o que é mais importante na sua vida? Deus ou o dinheiro? Deus. É porque é Ele que te dá o dinheiro. Só que o dinheiro não te dá Deus. Amém? O dinheiro não te dá Deus. Terceira justificativa financeira. A gente vai parar nessa aqui. O que eu ganho, isso aqui muita gente fala, hein? O que eu ganho não sobra, ou mal dá para o meu sustento. Primeiro, o dízimo não é o que, pessoal? Dízimo é o que? Primícias. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda
dízimo tem que ser separado em primeiro lugar. Olha para mim, não é chegar, ah não, eu vou pagar aqui, vou pagar ali, vou pagar acolá, se sobrar, eu devolvo o dízimo. É como muita gente chega, ah, olha, esse mês apertou, não deu nem para mim devolver o dízimo. Pai, não está sendo delícia, irmão, está sendo o quê? Está sendo sobra. A pessoa pagou o que tinha que pagar, aí viu lá quando sobrou, e não, falou do dízimo, então não vai dar nem para devolver o dízimo. Está dando pior para Deus, ou melhor, nem está dando, pensava em dar o pior para Deus. Você quer ter a sua vida abençoada, né? Separe aquilo que é de Deus em primeiro. Pastor, mas está apertado, minha situação financeira está difícil. Meu irmão, aí que precisa entrar a nossa fé. A certeza que se formos fiéis, Ele também vai ser o quê? Ele vai ser fiel. A Bíblia diz, o Senhor Deus mesmo fala, eu honro todos aqueles que me honram. Deus não vai desamparar você, irmão. Como pastor, já vi vários casos de pessoas que fizeram gabinete comigo e falaram, pastor, eu não tenho condições, pastor, eu recebo pouco, mal dá para pagar as minhas contas. E eu falei, irmão ou irmã, seja fiel a Deus, tá? Porque a Bíblia diz, ser fiel no pouco, Ele, o Senhor Deus, te colocará sobre muito. Meu irmão, e a pessoa deu ouvidos àquilo que eu falei, a pessoa passou a ser dizimista, e o dinheiro que outra hora não dava, passou a dar e passou a sobrar. Deus é Deus. Não duvida dele não, irmãos. Será que Deus deu como mandamento isso para ver você passar perto? Não. Deus deu o dízimo como mandamento, foi justamente para poder abençoar a tua vida. Diga graças a Deus. E às vezes, uma outra dica aqui, tá? A pessoa às vezes, olha só, o dízimo tem que ser devolvido, tem que ser pago de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Não está dizendo que é só de salário, não, irmãos. De repente a pessoa não tem salário, mas a pessoa ela recebe a ajuda de alguém, ela recebe às vezes um presente, né? Não acontece às vezes? Do maridão chegar para a esposa e dizer, pô, estou R$200 aí para você comprar de roupa. Acontece ou não acontece, César? Ou está difícil isso de acontecer? Então, glória a Deus. Amém? Mas acontece. Ah, pastor, olha, eu recebo uma ajuda, não chega nem R$300. Quanto que é? 280? Irmão, devolva R$28, que é de Deus. E Deus vai te abençoar. Amém? Deus é Deus. Continuando aqui. Primeiro, dízimo não é sobra, dízimo é primícias. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Deus não é Deus de sobras, de resto. Ele exige o primeiro e o quê? E o melhor. 2, contribua conforme a tua renda. Isso aqui é muito interessante, irmão. Presta atenção, ó. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição. Deus é fiel. Você entendeu? Você leu? Olha o que ele está falando. Contribua conforme a tua renda. Faça a tua direito. Às vezes tem gente que pensa que Deus é cego, irmãos. Deus não sabe de nada. Tem gente que às vezes tenta enganar Deus. A pessoa recebe X, aí ela ainda pensa assim, ah, o pastor não sabe quanto eu ganho, vou devolver isso aqui só. E Deus não sabe nada. Ela está devolvendo o pior. Então ele está falando, contribua conforme a tua renda, seja verdadeiro, para que a tua renda não seja conforme a sua contribuição. Ou seja, você está dando o pior, você vai receber o quê? O pior. Mais o quê? Aí diz aqui, Deus é fiel. Ele jamais fez uma exigência que não pudéssemos cumprir. Ele disse que abriria o que, pessoal? A janela dos céus e nos daria bênçãos sem medida, se fôssemos o quê? Foi promessa de quem? Do pastor? Foi eu que prometi isso para o povo? Foi quem? Deus abre ou não abre janela? Abre porta? Aí diz aqui,
para a gente terminar, Ele nos ordenou a fazer prova dele nesta área. Ele promete abrir a janela dos céus, Ele promete repreender o devorador por nossa causa. Malaquias 3:10. 3. Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar para nós mesmos. Deus não deixa sobrar para nós mesmos. Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca no saco, o que, pessoal? Furado, vaza tudo, foge entre os dedos. Ageu 1:6. Quando somos infiéis, fechamos a janela dos céus e com as nossas próprias mãos espalhamos o devorador sobre os nossos próprios bens. Amém? Então, meu irmão, essa última parte é muito forte. Se formos fiéis, Ele vai abrir a janela dos céus e vai prosperando a cada um de nós. E se formos infiéis, com as nossas próprias mãos, nós fechamos a janela dos céus. Ou seja, ainda que Deus queira nos abençoar, Ele vai poder abençoar? Não vai poder abençoar. Então, meu irmão, conselho aqui com esse estudo, você de casa também. A gente vai estar dando aí a segunda parte, muito em breve aí vai estar no canal a segunda parte, mas que você possa abrir os seus olhos. Você ainda não é fiel a Deus, passe a ser fiel a Deus e Deus abençoará